Bom, vou retomar o que eu deixei lá no bloco anterior, professor, que essas questões aí complexas, porque então a pessoa diz, tá, Deus é amor, mas Deus pediu que milhares fossem mortos na conquista, por exemplo, da Terra Prometida. Mas se Deus é amor, ele mandou matar milhões, então como é que é isso? Então se Deus é amor, mas ele é um assassino, então Deus não existe. Você até faz uma equação muito lógica explicando isso no seu livro. Fala um pouco pra gente sobre esse Deus que a gente, às vezes, é difícil de conseguir explicá-lo. Claro. Na verdade, eu diria, é até impossível. Para falar assim de uma maneira abarcante, e nesses pontos que você cita aí, como o próprio genocídio do Antigo Testamento, ou Deus onde estava em Auschwitz, o primeiro problema é que nós temos uma dimensão de Deus muito material. Por que que é material? Mesmo lendo na Bíblia que Deus é Espírito, ainda o conjugamos de maneira muito material. Por quê? Pela natureza do nosso conhecimento. Nós conhecemos tudo nas 3 dimensões, que quem já estudou física lembra, né? Que é a profundidade, largura e altura. Fala-se de uma 4ª dimensão, que seria o tempo, mas o tempo a gente não consegue medir. Aí os físicos falam que tem mais 11 dimensões, etc, etc, mas de qualquer maneira, ainda que existam 10, 20, 11 dimensões, não importa, nós só conseguimos abarcar 3 dimensões: profundidade, largura e altura. A partir disto, nós vemos Deus nisso aí. Então a gente imagina um Deus dimensionável, um Deus que você pode medir. Mas quando você vai à Bíblia, Deus não se pode medir. Não existe um espaço que caiba Deus. Porque Deus criou o espaço. Então como é que pode ser um ser que não está abarcado pelo espaço? Porque tudo que eu imagino precisa de um espaço para caber aquilo ali. De fato, é muito complicado isso entrar dentro de uma mente De uma humana. mente humana, claro. O Deus que a Bíblia coloca, ele é acima do universo. Por exemplo, o Deus da Bíblia, ele não raciocina. Porque raciocinar é chegar a uma conclusão que você não tinha antes. Isso. Ele sabe o fim desde o princípio. Então Deus não raciocina, não existe sinapse, Deus não pode ser melhorado, Deus não pode progredir. Até as coisas que nós comparamos de Deus com cada um de nós, eu amo, Deus ama, mas Deus não ama como eu amo, porque Deus é amor, eu não sou amor. Então esse Deus é indescritível. A Bíblia mesmo coloca, ele habita na luz inacessível, nenhum homem pode vê-lo, compreendê-lo. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós precisamos de um Deus com o rosto. Eu preciso de um Deus que me ame, de um Deus que fique na fossa por minha causa, porque é apaixonado por mim. Um Deus que derrame uma lágrima se eu não for para o céu. Um Deus que, apesar de ser infinito, pode caber no coração humano, como diz o próprio Antigo Testamento. Os céus dos céus não podem conter o Senhor. E o próprio Antigo Testamento fala que ele habita com um contrito de coração. Mas isto que muita gente fala como sendo uma contradição, na verdade é um paradoxo. Deus não é contraditório, mas ele é paradoxal. E contradição e paradoxo não são sinônimos. Contradição é se eu chegar aqui no seu programa e falar assim, eu sou adventista do 7º dia. E 2 minutos depois eu falo, pois é, como eu disse, eu sou católico. Isso é uma contradição. Não podem as duas coisas estarem verdadeiras? Claro. Mas um paradoxo não. Um paradoxo seria, por exemplo, uma luz quente, que ao mesmo tempo que endurece uma substância, amolece a outra. Isso é um paradoxo. A mesma luz produz resultados diferentes. A natureza está repleta de paradoxos. Repleta de paradoxos. Então, o paradoxo não é uma contradição. Então, na ideia do paradoxo, Deus pode ser infinito e, ao mesmo tempo, finito. E como é que ele faz isso? Através da revelação de Cristo Jesus. Porque, na natureza, Wagner, eu só posso predicar das coisas de 3 modos. Não existe um quarto. Eu posso falar por univocidade. O que é isso? É como se eu dissesse assim, a macieira é uma árvore frutífera. A pereira é uma árvore frutífera. O que vale para uma, vale para outra. Uma é frutífera, a outra também. Univocidade. Eu posso falar por equivocidade. Eu tenho em casa um cachorro de estimação. A menina entra no estúdio e fala, o cachorro do meu namorado me abandonou. É equivocidade. O que vale para um não vale para outro. Ou eu posso falar por analogia. De Deus eu não posso falar por univocidade, porque não existe nada na natureza que eu possa falar, isso aqui é igual a Deus. Por isso que o pessoal que não entende a Trindade faz uma confusão. Como é que pode ser 3 e 1 ao mesmo tempo? É porque o 3 da Trindade não é o 3 da matemática. Porque o 3 da matemática eu posso acrescentar 1 e vira 4, ou diminuir 1 e vira 2. O 3 de Deus não é o 3 de Pitágoras. Eu também não posso falar por equivocidade, Deus não é nada que eu conheço, senão eu vou cair no Deus do deísmo. Eu tenho que falar de Deus sempre por analogia. Então, assim, Deus é Pai. Então, pelo Pai, você tem uma ideia do que é Deus.
Só que a Bíblia vai mais além. Então, o primeiro ponto é isso, eu só posso falar de Deus por analogia. Mas a Bíblia vai um passo além. Ela mostra que a minha salvação pede mais do que uma analogia de Deus. Eu quero um contato com Ele, uma relação com Ele. Aí entra a pessoa de Jesus Cristo, que é mais do que uma analogia de Deus. Ela é a revelação de Deus. Então, todos esses temas conflituosos, como o genocídio do Antigo Testamento, onde estava Deus em Auschwitz, ou mesmo as inquietudes da minha vida pessoal, eu só poderei entendê-las através do mistério de Deus, chamado Jesus Cristo, Deus em forma humana. Isso aí já vai na parte final do livro, onde eu mostro a importância da encarnação de Cristo. Não tem como eu entender o caráter de Deus, senão através de Cristo Jesus. E é muito interessante porque esse tipo de explicação que a gente viu o Dr. Rodrigo fazendo agora, o livro é cheio delas. Então é todo um questionamento e é toda uma argumentação muito lógica, cartesiana, de como o processo pode ser entendido e de como é entendido por você, principalmente, né? Exatamente. Porque você se coloca como alguém que acredita nisso e vai respondendo a todas essas questões. A gente tinha, no passado, um ambiente onde os cristãos eram vistos como pessoas com uma inteligência menor. Então, eu não vamos seguir essa pesquisa porque o cara é cristão, né? Então, se ele acredita em Deus, vou atrás dessa pesquisa, o material que ele produz tem credibilidade? Isso mudou? Na verdade, eu diria o seguinte, nunca mudou. O que ainda persiste é uma paródia, em parte culpa dos próprios cristãos, ou crentes mais conservadores, de parecer que o crente não presta atenção na razão dele. Em primeiro lugar, porque aqueles que são crentes e estão na academia tentam esconder a sua religiosidade, como um leproso esconderia a sua lepra no tempo de Cristo para não ser rejeitado. Eu conheço muitos professores universitários em universidades públicas que são católicos, são evangélicos, mas dentro da universidade ele não abre a boca com medo da rejeição dos colegas, dos pares. Existem aqueles também que realmente mostram um desdém da religião pelo racionalismo, e nós ainda vivemos sob a sombra de uma Idade Média que, a despeito da tentativa de alguns historiadores de redimir a Idade Média como não sendo a Idade das Trevas, apesar dessa tentativa, ainda persiste aquela ideia de que a igreja matou a ciência, perseguiu os primeiros cientistas, como Galileu Galilei, que a razão e a fé não comiam na mesma mesa, etc, etc. Nós ainda vivemos à sombra disso. E hoje nós temos um ateísmo muito próprio, eu diria um ateísmo apologético, que ele não quer apenas o direito de não falar de Deus na universidade. Ele quer converter os alunos para o ateísmo. Aliás, aqui é um recado que eu mando até com um tom assim um pouco mal criado, porque eu conheço muitos professores que falam, não, religião aqui dentro da universidade não pode, esse assunto religião não pode. Mas ele pode falar que ele não acredita em Deus. Ou seja, ele está falando sobre religião. Ele está falando sobre a religião? Porque se eu não posso... dele, no caso. Exatamente, porque se eu não posso falar aqui de um assunto no seu programa, eu não posso falar nem para afirmá-lo, nem para negá-lo. Claro. Tá certo? Então, esse é um princípio interessante. Eu ainda diria, Wagner, que nós hoje ainda somos a minoria na academia. Também não vou iludir. São poucos os cristãos conservadores que se dizem intelectuais, que estão na academia, que escrevem, produzem, pesquisam. Somos poucos. Mas eu não me importo muito com esses poucos por várias razões. A primeira delas é a ordem histórica. Na verdade, muitas revoluções foram feitas pelas minorias. E nós vivemos um Brasil hoje que está até preocupado com as minorias. Se a minoria souber fazer, ela faz a história. Em segundo lugar, porque eu tenho uma paráfrase na Bíblia lá, que é a história de Davi. Davi era o pequenininho e conseguiu batalhar contra Golias. E em terceiro lugar, pelo que eu falei no bloco anterior, eu não estou aqui para bater em ninguém em nome de Deus, mas apenas para testemunhar e deixar as consequências com ele. Se o Deus que eu acredito é verdadeiro, o Espírito Santo vai tocar nas pessoas, não preciso me preocupar com isso. O meu papel é apenas testemunhar. Testemunhar. E é muito interessante, porque você diz que a culpa, inclusive, dessa situação toda, da visão que a academia, os acadêmicos têm de quem são os cristãos, é culpa muitas vezes dos cristãos. Claro. Né? Então, quando a gente faz um trabalho diferencial, quando a gente consegue ter um diferencial e mostrar um bom trabalho acadêmico e uma relação com a fé interessante, pode-se gerar bons frutos. Você, por exemplo, agora foi indicado a um assento vitalício na Academia de Letras e Artes do Brasil. É uma grande conquista e, inclusive,
para você academicamente, para você como pessoa, mas também como cristão. Sim. E a gente agradece a Deus por tudo isso e como eu falei, a gente tem que testemunhar da maneira como pudermos. Sabe, nós temos que mostrar que nós não precisamos ter vergonha da nossa fé. Agora, ao mesmo tempo, ainda persiste, às vezes, eu repito o que eu falei no bloco anterior, ainda persiste, a partir de muitos púlpitos, uma tendência, não quero aqui ser juiz de valores sobre ninguém, mas talvez até porque para alguns líderes religiosos é mais fácil dominar uma massa inculta. Desculpem falar isso com tanta franqueza. E você fala disso no livro também. Exatamente. Então, realmente, eu não vou negar algumas acusações que os ateus fazem. Elas procedem. Existem alguns líderes religiosos que eles não querem que o rebanho pense mesmo. Ele quer, ou sei lá, ou vender o artefato sagrado dele para ganhar mais dinheiro em nome da fé, em nome de Cristo, e construir grandes templos e grandes casas, e ter carro importado e tudo mais, e falar que ele é um homem de Deus usando um terno Armani à custa do engano dos fiéis. Isso existe. Eu não vou insultar a inteligência de ninguém aqui, nem sistematizar o óbvio, isso existe. E, infelizmente, a partir disto, eu noto que acaba ampliando aquela ideia de que a fé realmente é uma coisa para quem não quer pensar. Eu vou falar até uma coisa interessante. Às vezes, e não foi uma vez só que isso aconteceu, eu já encontrei pessoas, já que eu sou da casa aqui também, tem o programa Evidências, que vem com um elogio que eu agradeço, mas que me incomoda. E eu já ouvi mais de uma vez. A pessoa fala assim, eu gosto muito do programa Evidências, nossa, como é bom aquele programa. Bom, pra gente que tem fé, aquele programa não teria necessidade, né? Mas para quem não acredita, ele é tão bom. Eu não fiz o programa Evidências só para quem não acredita. Eu acho que, sabe, mesmo quem acredita, nós lutamos com as nossas dúvidas. Às vezes nós somos assaltados por coisas normais da vida, mas parece que o crente não... O processo não é assim, né? Me converti. Todas as minhas dúvidas se sanaram e eu não tenho mais qualquer problema, só estou esperando o céu chegar. Exatamente. Não é assim que funciona. Não é assim, mas muitos passam essa imagem. De outra forma também, deixe-me dizer que eu vejo essa imagem lá fora, eu vejo essa arrogância também. Muitos, por exemplo, que trabalham com a teoria da evolução das espécies, parece que é um negócio montadinho, bonitinho, do qual não resta nenhuma dúvida. E se você questionar... Então, na verdade, o ser humano... Esse livro não é só também para os crentes, não é para ambos os lados. Claro. O ser humano, na arrogância dele, por não saber trabalhar bem com as dúvidas dele e com as certezas dele, ele assume uma posição arrogante. O crente, como eu falo, você fala, mas será que Paulo realmente escreveu a carta aos Romanos? Será que Paulo existiu? Você está perdendo a sua fé? Mas de igual modo, se um jovem falar na universidade, mas será que Darwin não está errado? Você perdeu o seu intelecto? Então, eu tenho que mostrar que a gente pode conviver com a fé. Apesar de eu citar Descartes como uma inspiração para esse livro, o que eu defendo de fé aqui não é diferente do que eu bebi antes de Descartes na Bíblia Sagrada. Tá certo? Na Bíblia Sagrada. E eu espero com muita sinceridade no meu coração que esse livro possa atingir muitas pessoas. Eu não escrevi o livro com o propósito de ficar rico com ele, de ganhar dinheiro, não é nada disso, mas uma maneira de testemunhar. O programa Evidências que eu faço é com muito carinho, muito amor, as pregações, as palestras e esse e outros livros que eu tenho procurado escrever, é na tentativa de mostrar para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Porque quando algo importante acontece com você, você tem que falar. Aliás, é tão importante falar as coisas que acontecem conosco que é por isso que você tem um programa chamado Identidade Geral. Eu tenho certeza que as pessoas que sentam aqui não sentam apenas para falar que compraram uma sandália numa loja de liquidação. Elas sentam aqui para contar histórias da vida, novelas da vida real. Não é? Você não vai chamar uma pessoa para vir de uma cidade aqui para contar que ele tomou águas de manhã. Você vai chamar aqui uma pessoa que teve uma história de vida, algo importante e que vale a pena você ouvir e o telespectador. E eu estou aqui no seu programa para dizer, de maneira muito racional, lúcida e acadêmica, Deus mudou a minha vida, Deus me transformou, Ele me dá forças para lidar com as minhas inquietudes, porque talvez eu seja um dos mais relutantes dos convertidos, porque eu estou todos os dias lutando com a minha fé, com a minha cabeça, mas é importante que eu encontre cada vez mais certezas que chegam até a colocar as dúvidas intelectuais no segundo plano, não como desdém, mas é porque já estão resolvidas. Chega um certo estágio da sua vida que você já não tem mais algumas perguntas. Rodrigo, é sempre excelente. Por favor, volte mais vezes.